Olá, estou aqui para deixar aqui uma breve meditação, aqui uma reflexão na palavra do Senhor. Para quem não me conhece, me chamo Sérgio, e eu quero meditar hoje aqui o Salmo de número 33. Ele tem grandes verdades aqui, verdades eternas, verdades grandiosas que eu quero compartilhar com você nesse momento, tá bom? Em nome de Jesus eu peço aqui tua breve atenção. Então, o Salmo 33, eu separei aqui alguns versos, né, para olhar para as grandezas de nosso Deus e para olhar o que Ele tem para fazer nesse tempo, tá? Então, o verso 4 fala assim: a palavra do Senhor é verdadeira e podemos confiar em tudo que Ele faz. Ele ama o que é justo e bom, o amor dele enche a terra. O Senhor falou e seus exércitos foram criados pela palavra da sua boca. Os exércitos celestes vieram a existir. Determinou os limites do mar e juntou os oceanos em reservatórios. Que o mundo inteiro tema ao Senhor e todos os habitantes da terra tremam diante dele. Pois quando falou o mundo, né, o cosmos, né, o céu, a terra, o universo, veio a existir. Tudo surgiu por sua ordem, determinou como ele determinou, né, conforme a sua ordem, seu mandamento, sua determinação. O propósito do Senhor os propósitos do Senhor permanecem para sempre, não podem ser abalados, não podem. E do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Como é feliz a nação cujo Deus é o Senhor, cujo povo ele escolheu para lhes pertencer, para pertencer a ele, ok? Agora eu quero falar sobre as grandezas de Deus, e agora eu quero falar aqui sobre as nações, sobre os povos. Então eu quero ler aqui alguns versos que eu separei. O verso 10 fala assim: o Senhor desfaz os planos das nações e frustra os projetos dos povos. 16. Nem mesmo um poderoso exército pode salvar um rei. Grande força não é suficiente de um guerreiro. Também ele fala assim, o verso 17: não confiem na força do exército de guerra para obter vitória. Ele não é capaz de salvá-lo. Ok? Então eu quero deixar aqui essa palavra para a gente fazer aqui uma meditação e uma reflexão. Né? Para quem não me conhece, já tenho 38 anos, né, que eu conheci o Senhor e a sua palavra, que ele me libertou, né, de grandes temores, grandes medos, né? Para quem não me conhece, resido aqui na cidade de Navegantes, sou natural daqui, né? Hoje já estou no ministério já há mais de 20 anos, pela graça de Deus, mas não quero falar sobre ministério, não quero falar sobre igreja, denominação, eu quero falar sobre Deus e sobre o homem, ok? Então, aqui inicialmente, né, nós precisamos olhar o contexto da nossa sociedade, da nossa atualidade, do nosso tempo. Eu estou aqui nesse tempo, você está aqui nesse tempo. E nós estamos vivendo em um tempo bem complexo aqui nesse mundo, né? Um tempo bem difícil, um tempo em que as pessoas estão inseguras, em tempo de indiferenças, né? Indiferenças sociais, diferenças religiosas, diferenças financeiras e assim por diante. Então existem muitas coisas que estão acontecendo, né? Como uma enxurrada, né? De rumores, de mensagens negativas, de planos, de propósitos malignos, né, de grandes exércitos, de rumores de guerra, de pressão, né, da mídia, de pressão, aonde o sistema, né, maligno do mundo, né, lança, né, usa muitos meios, né, para disseminar, né, um medo, disseminar, né, um terror, um pânico sobre as pessoas. Então hoje muitas pessoas estão vivendo debaixo de um medo, debaixo de uma opressão, debaixo da influência, né, dessa influência maligna, né, que tão grandemente, tão fortemente investida sobre essa geração. E eu quero aqui te dar uma luz, eu quero te dar aqui um direcionamento pela palavra do Senhor, que você não precisa viver aprisionado nesse medo, com base naquilo que estão dizendo, com base naquilo que estão falando, com base naquilo que está acontecendo nesse tempo. Existe aqui um princípio, primeiramente, quem criou o céu, quem criou a terra? Pela palavra
aqui a palavra, o verso que nós lemos, o verso 4, né, que é bem importante, fala assim: a palavra do Senhor é verdadeira e podemos confiar em tudo que ele faz. Então, assim, Deus ele criou pela sua palavra, né, ele criou o céu, criou a terra, criou os exércitos celestiais, que é o sol, que é a lua, as estrelas. Ele criou cada uma delas e cada uma delas tem a sua finalidade. Então, e Deus criou a terra para quê? Para que o homem habite nela, para que nós habitemos nela. Então, nós precisamos confiar naquele que criou e aquele que confiou a terra a nós. E nós precisamos confiar no seu amor. Olha o que eu li aqui no verso 5, fala assim, ó: ele ama o que é justo e bom, o amor dele enche a terra. Por que muita gente está hoje sem amor? Porque estão sem Deus na sua vida. Sem Deus na sua vida, sem Deus nesse mundo. E o que esse mundo tem de bom para oferecer? Né? Está oferecendo só maldade, né? Só caos em todos os lados. Mas quando você olha para Deus, você encontra bondade, você encontra amor, você encontra acolhimento. E o mais importante de tudo, eu vou explicar já logo a seguir, mas eu quero me focar aqui na linha aqui dos versos que eu peguei. E o Senhor falou e os exércitos então foram criados, né? Pelo sopro da sua boca. Determinou os limites do mar e juntou os oceanos e reservatórios. Que o mundo inteiro tema ele. O que é temer a Deus? Não é ter medo, é ser reverente para com Deus, para com a sua autoridade, com o seu poder, né, com a sua soberania, né? E aqui a palavra fala assim, que os propósitos do Senhor permanecem para sempre e não podem ser abalados. Então existe propósito que nós estamos vendo no mundo, nos noticiários, né, nas nações. Então tem nações que têm intentos, que têm planos, né, que serão abalados, mas os de Deus não podem ser abalados. É isso que você precisa entender. Vamos ver, eu vou te levar muito adiante, muito além disso do que eu estou falando. Como é feliz a nação cujo Deus é o Senhor e cujo povo ele escolheu para lhe pertencer. Olha bem, como é feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Muita gente, muito povo, muita nação diz assim: Deus é nosso Deus, o Brasil é de Deus. O Brasil não é de Deus. Tecnicamente não, porque na primeira aliança Deus escolheu um povo único chamado Israel. Agora nós estamos numa nova aliança. Então, existe uma coisa quando Deus escolhe e quando o homem escolhe. Quando o homem diz que é, mas quando Deus diz que é. E quando Deus diz que é, quando Deus ele testifica daquilo que eu sou, daquilo que eu tenho, daquilo que ele é na minha vida, então se torna uma verdade para mim. Então, quando tudo aquilo que o mundo está dizendo que é, você não precisa acreditar naquilo que o mundo está dizendo que é, mas aquilo que Deus está dizendo que é mais relevante. Por quê? Porque foi Ele que fez o mundo, foi Ele que me fez. A minha vida existe porque Ele me fez. A sua vida existe porque Ele te fez. E é por isso que estamos interagindo aqui agora. Então ele fala assim, ó, e também é bem-aventurado o povo que Ele escolheu para lhe pertencer, ou seja, para ser seu. É bem-aventurado o povo, né? Que ele escolhe. Olha o privilégio quando ele escolhe um povo, quando ele escolhe uma família, quando ele escolhe alguém. Se ele não escolheu o Brasil como nação para ser dele, mas ele escolheu famílias que estão morando aqui no Brasil para ser dele, pessoas que estão aqui no Brasil para ser dele. Quem sabe você que está me ouvindo, você se acha, né, perdido aqui nesse mundo, mas se você olhar atentamente, ouvir atentamente ao que está sendo falado, Deus ele quer que você ouça ele, que você tema ele, que tenha uma reverência para com ele, porque o amor dele enche toda a terra, né? E a palavra ainda fala assim, assim, o verso 18 fala assim: o Senhor está atento aos que o temem e aos que esperam em sua bondade ou em seu amor. Esperar no amor, na bondade de Deus. Nós estamos vendo toda a maldade que o mundo está externizando agora, que o mundo está trazendo agora, que está vindo à tona agora. Mas não temos que esperar a maldade do mundo, nós temos que esperar na bondade de Deus. E quando nós aprendemos a esperar na bondade de Deus, nós descansamos. A palavra fala em 1 João que o perfeito amor, o amor perfeito de Deus, ele lança fora todo medo. Eu deixo aqui o meu testemunho porque
desde 38 anos atrás para cá, eu passei os meus 3 primeiros anos, né, buscando conhecer o Senhor, conhecer a verdade, conhecer a palavra. Eu sabia que existia uma verdade para mim, que não tinha sentido a minha vida aqui nesse mundo sem Deus, que não havia segurança para mim. Eu já tinha medo, né? Quando eu ainda era um adolescente, quando eu ainda era um jovem, eu tinha medo da vida, eu tinha medo da morte, mas quando eu conheci o amor do Senhor, quando eu conheci a palavra do Senhor, quando eu tive um encontro genuíno e pessoal com o Senhor, tudo mudou na minha vida. E eu, nos meus escritos que eu faço, né, eu coloco lá que eu me achei no lugar mais seguro do universo, porque não existe um lugar mais seguro onde você vai estar plenamente guardado, não é somente na terra, não é somente no céu, mas no universo. Quando você está no Senhor, quando você está abraçado como um pai abraça um filho, né, que ama o Senhor, quando ele nos abraça, quando somos envolvidos pelo seu amor, aleluia, todo medo vai embora, todo medo desaparece, porque há uma seguridade em Deus. Aquele que me deu a vida, ele cuida da minha vida. Aquele que me deu a vida, ele me guarda em vida. E a palavra fala aqui no verso 19, ele os livra da morte e os conserva com vida em tempos de fome. O que é fome? É escassez. E nós estamos vendo agora nesse tempo, não somente escassez de alimento que está se projetando, não é somente escassez, né, de perspectiva de vida, perspectiva de futuro, não é só fome, quer dizer escassez de tudo, mas ele, agora preste bem atenção, ele nos livra da morte e nos conserva com vida em tempos de fome. Ou seja, ele conserva a nossa vida. Ele é Deus, ele nos deu a vida e tem poder para nos conservar em vida. Conservar a nossa vida, porque a nossa vida tem muito valor para Deus. Você não tem noção, né, da dimensão, você não consegue mensurar, né, o tamanho do amor de Deus pela sua vida. E talvez por isso que você sofre aqui nesse mundo, porque o que está limitando você, ou intimidando você, ou vamos dizer, trazendo informações negativas, influências negativas sobre você, é aquilo que está vindo do mundo e não aquilo que está vindo de Deus, daquele que criou o céu, daquele que criou a terra, daquele que deu a vida para você. E aquele que deu a vida para você é poderoso para conservar e guardar a sua vida. Você me entende? E aqui, eu agora quero ler algumas coisas que ele fala sobre, né, sobre a questão dos povos, como eles não vão prevalecer. Então eu quero mostrar para você aqui. O verso 10 fala assim: o Senhor desfaz os propósitos das nações e ele frustra os projetos dos povos malignos. Nem mesmo um poderoso exército pode salvar um rei. Grande força não é suficiente em um guerreiro. Não confie na força do exército de guerra para obter vitória. Ele não é capaz de salvá-lo. Então nessa parte nós vemos o quê? Que a impotência humana. A humanidade é impotente para se salvar. Seja ela, né, uma guerra, né, ou seja ela uma nação, né, chamada de primeiro mundo, de uma grande potência nuclear, ela não está segura nesse mundo. Ninguém está seguro sobre a Terra. Uma coisa que temos que entender é que nós estamos sobre a Terra. E quem nos colocou sobre a Terra? E agora quem vai poder nos guardar sobre essa Terra? Um exército? Um armamento nuclear? Né? Um grande exército? Uma potência militar? Não. Aquele que nos colocou aqui nessa terra, ele pode nos guardar, ele pode nos livrar. E olha interessante que ele faz aqui, ó. Ele desfaz os planos das nações. Quando nós estamos vendo agora quantos planos, quantos acordos, quantas alianças, quantas projeções tão malignas, tão maldosas contra a humanidade. Mas agora o que a palavra está dizendo aqui? Ele desfaz os planos, os propósitos das nações. Ele desfaz, irmão. Quem você pensa que Deus é? O que esses povos pensam que são? Eles não irão prosperar nisso. Eu digo para vocês pela palavra do Senhor, eles não irão prosperar nisso. Aleluia. Então, meu querido, minha querida, você que me ouve nesse momento, atente-se para o que está sendo falado. Aleluia. Nem mesmo um poderoso exército pode salvar um rei. Nada pode. Não confie na força do seu exército de guerra para obter vitória. Vitória contra o quê e para quê?
Não existe vitória. Numa guerra só existe o quê? Destruição. Então, por mais que haja um exército forte, você confia nisso? Você confia que você vai ficar sobre a terra após uma guerra? Não, você não vai ficar. Então confie em Deus, naquele que criou a terra, naquele que criou o céu e que te deu a vida, e que é poderoso para guardar você, né? Conservar vivos na fome, na escassez. Enquanto os planos, propósitos malignos desse mundo estão se externizando, estão se manifestando, você não precisa agora se atemorizar com isso. Você precisa agora olhar para o doador da vida, aquele que te deu a vida e aquele que pode te conservar em vida. E eu quero deixar aqui essas breves palavras para que você medite, para que você se identifique com o teu Criador, com o teu Salvador, aquele que provou o seu amor pela minha e pela sua vida, não negando o seu próprio filho. Antes, não poupou ele, mas entregou, sacrificou, puniu o seu filho em nosso lugar para nos salvar, para nos dar o quê? Uma salvação eterna, uma vida eterna. Uma vida eterna. Uma vida eterna. Então nós não temos somente um direito de permanecer sobre a terra, mas de viver eternamente, tanto na terra como no céu. Como ele virá para a terra, nós estaremos com ele, como estaremos na eternidade, nós chamamos isso de viva esperança. O mundo está em desesperança, em desespero. Desespero é sinônimo de desesperança. Não tem esperança no mundo. Mas nós temos aqui uma viva esperança. E é dessa esperança que eu quero falar para você. É dessa esperança que eu quero que ela seja transmitida para o teu coração em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe, que essa palavra prospere e alcance o teu coração. E que essa palavra, o perfeito amor de Deus, lance fora do teu coração todo medo em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe essa palavra no seu coração em nome de Jesus. Obrigado.